Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro Snag 11 da Suno Asset ou Suno Gestora, você decide como prefere chamar. E vamos falar do relatório do mês de maio, sim, do mês de maio, que saiu no início da semana passada, mas só hoje estamos trazendo para você, porque não deu tempo de trazer antes, que se refere aos pagamentos que foram feitos no mês passado, no mês de junho. Antes vamos passar algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 13,02%. Sim, meus amigos, 13,02%. Vocês não ouviram errado. É aquele dividendo que eu considero simplesmente ok, nada demais. Considerando que ele é um fundo middle risk, tá bem ok mesmo. Eu acho que, na minha opinião, deveria ser um pouco melhor. Deveria ser pelo menos mais meio ponto percentual acima disso. Mas é razoável. No momento, o P sobre VP do fundo é 1, ou seja, ela nem está cara, nem está barata. Ela está no preço ideal. E por isso, esse yield que eu trouxe dos últimos 12 meses para vocês é o normal mesmo, é o que deveria ser, 13%. O dividendo distribuído por ele no mês passado, que ainda também não saiu quanto é que vai ser distribuído no mês de julho, porque ele só apresenta isso mais ou menos na segunda semana do mês, só próxima semana que ele deve divulgar, anunciar os dividendos que vão ser distribuídos no mês de julho, mas eu já adianto para vocês que provavelmente vai ser repetido do que foi nesse mês pela leitura do relatório que eu fiz, ou seja, 10 centavos novamente, como foi no mês passado. Para quem não sabe, e eu falo em todos os vídeos, os Fiagros High Yields nos últimos 2 meses de maio e junho distribuíram equivalente entre 1,10% a 1,20%, a não ser aqueles fundos que estão com a cota muito amassada, que estão com algum problema, que ultrapassaram essa barreira do 1,20. Mas os normais High Yield distribuíram entre 1,10 e 1,20. Esse aqui, como é middle risk, poderia ser menos, e foi menos, apenas 1%. O que para mim não é tão bom, porque isso é praticamente o que um fundo high grade deveria distribuir, e ele não é high grade, ele é middle risk, ou seja, essa distribuição dele, para mim, deveria ser um pouco maior, porque está muito próximo do high grade. Se ele fosse um high grade, aí sim, estaria ok essa distribuição de dividendos, mas como ele não é high grade, é middle risk, eu acho que deveria estar um pouco maior. Passando aqui para o relatório, a gente vai trazer aqui os que ele chama de bullet points, mostrando a distribuição, que acabamos de falar, 10 centavos. O fundo possui ainda 3 centavos em reserva, ou seja, se ele precisasse, se ele necessitar um mês, por exemplo, que o resultado dele, o lucro dele seja de 9 centavos, ele tem esses 3 centavos para complementar a renda e estabilizar, deixar linearizada em 10 centavos. A gente vê que atualmente o fundo tem esse patrimônio líquido aí de meio bilhão, tá? Um patrimônio bem legal para um fundo que não é um dos mais antigos da bolsa, ele ainda não completou nem 2 anos, eu acredito, e já tá com meio bilhão. Tem alguns fundos até mais antigos que ele, que ainda estão na faixa de 100 milhões a 200 milhões. Outra coisa importante que você verifica aqui é que ele tá com 0% de inadimplência, ou seja, tá todo mundo pagando em dia, o que sempre é muito importante. Aqui a gente chega na carta do gestor, que é basicamente aqueles comentários do gestor de outros relatórios, e ele fala novamente da questão da distribuição de dividendos. Aí ele vai falar sobre os motivos que levaram a essa queda nos rendimentos, porque no mês anterior, ou seja, o que foi distribuído no mês de maio, tinha sido 10 centavos e meio, e no mês de junho caiu para 10 centavos, como eu falei para vocês, pelo que ele vai dizer agora e pelo que a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo, eu creio que vai manter 10 centavos nesse mês. Aí ele fala qual a justificativa para isso ter acontecido. Aí ele fala, principais motivos, a queda do CDI e o fim do Sellers Finance. A queda do CDI, pessoal, vem acontecendo desde agosto do ano passado. A Selic caiu de 13,75 e agora está 10,5%, ou seja, caiu mais de 3%. Seria essa uma da justificativa para essa queda, porque eles mantiveram muito tempo nessa faixa de 10,5. Tinha uns 4 meses, 10,5, 10,5, 10,5. Antes era 12, passou depois para 11 e agora está nesses 10,5. E esse Sellers Finance, o que seria isso? Ele explica abaixo, eu não vou mostrar para vocês, mas ele explica que é sobre uma compra que eles fizeram de um imóvel, que ele chama só de Sorriso, no fundo, e esse imóvel ele pagou somente agora, e ele tinha feito essa compra 4 meses antes. E ele começou a receber as receitas de aluguel 4 meses atrás. Ou seja, ele começou a receber a receita de aluguel 4 meses atrás, mas não precisou pagar essa compra, e está pagando só agora. E nisso, ele conseguiu distribuir esse meio centavo a mais. Basicamente, essa é a história do Sellers Finance. Aqui chegamos na DRE do fundo. Antes de entrarmos nos detalhes dessa DRE, eu gostaria de perguntar para você. Você possui o Snag 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Reduzir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outros Fiagros você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários. Me diga quais são os seus Fiagros, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Inscreva agora, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta
aqui, já ativa o sininho para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta no início do mês que vem, ou no final desse mês até, se for possível, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do Snag 11 em relação ao relatório do mês de junho, mas precisamos bater essa meta. Alguns outros vídeos estão com quantidade de views muito abaixo do que deveria estar acontecendo. Por isso, alguns provavelmente não terão vídeos esse mês. Então ajude a gente a fazer, que eu tô vendo que muita gente tá assistindo o vídeo, não sei se tá gostando, mas também não tá deixando o like. Se não deixa o like, meu Deus, já atrapalha muito, já atrapalha muito. O ideal é que a gente tenha pelo menos uns 30 a 40%, se não 50% de likes. A cada 2 pessoas assistindo, uma deixando o like. E atualmente tá mais ou menos 1 a cada 5, o que é muito pouco. Às vezes 1 a cada 6, é pior ainda. Então deixe seu like, que é importante para ajudar a gente a bater essa meta. E se puder, deixe o seu comentário também, que ajuda mais ainda no engajamento, mais ainda na distribuição do vídeo pelo YouTube. Entrando aqui na DRE do fundo, é uma DRE daquele tipo que eu não gosto muito, só tem apenas 3 meses. Vamos então, no caso, focar apenas esses 2 meses de abril e maio, e a gente vê que houve um aumento nas receitas. Teve fundo que foi reduzir a receita, mas aqui não aumentou a receita. A receita passou de 5.300.000 para 5.452.000. Você vê que também teve um crescimento na receita de juros. Isso fez com que essa receita aqui fosse aumentada também. Passou de 4.900.000 praticamente para 5.050.000. A gente vê que a receita de aluguéis se manteve, 372.000, mas a de aplicação financeiras teve uma pequena queda. Já em relação às despesas aumentaram. Sim, aumentaram. De 375.000 para 452.000. E ele aqui faz uma coisa que nenhum fundo faz normalmente. Ele soma o valor da receita, subtrai da despesa, soma com reserva. Então, no caso, em abril, ele somou com 1.446.000, que deu 6,5 milhões praticamente. E em maio, somou com 1.300.000, o que totalizou 6.300.000. No caso, não foi distribuído 1.226.000 e aqui 1.297.000. Ou seja, você vê que aumentou a reserva. Aumentou cerca de 70.000. Por quê? Exatamente, olha aqui a distribuição. No mês de abril foi 5.250.000 distribuído. E agora apenas 5 milhões. Exatamente os 10 centavos por cota dá 5 milhões. Então a gente vê que ele tem esse 1.300.000 em reserva, o que equivale àqueles 3 centavos que a gente falou para vocês no início do vídeo. Aqui a gente chega na DRE do fundo e a gente percebe que ele realmente não tem muitos ativos não. Esse fundo é um fundo que tem poucos ativos. O maior ativo que ele tem é esse CRA pulverizado da Boa Safra, que ele coloca setor produtores de soja. São vários produtores de soja. Não é só um, são vários. Por isso que ele diz que é um risco pulverizado, porque na realidade que são dezenas ou até centenas, que ele não deixa claro, mas são muitos mesmo, devedores aqui nesse CRA. Tanto que o valor total desse CRA, apesar dele não dizer claramente, isso aqui é em milhões, viu pessoal? Aqui você olha volume Snag, você pensa que é reais, mas não, isso aqui é milhões. Então é 336 milhões do fundo, dos 500 milhões, é todo nesse CRA. Por isso que ele não tem tantos ativos, porque um só é cerca de quase 70% da carteira, é 66,7% da carteira em apenas um ativo. Só que esse um ativo são dezenas, se não centenas de devedores. Por isso que eles consideram um risco baixo. E ainda tem tipo uma garantia dada pela Boa Safra. Esse CRA, apesar de ter o nome Boa Safra, não é da Boa Safra. Na realidade, quem acompanha os vídeos sobre isso aqui sabe que são devedores, que são parceiros da Boa Safra, que a Boa Safra produz sementes de soja. Esses parceiros dela compram as sementes da Boa Safra e plantam elas. Então, essa turma todinha aqui, esse monte de devedor, ganha esse nome de Boa Safra porque usam a semente da Boa Safra. Mas não é a Boa Safra em si que está sendo responsável pelo pagamento disso aqui. E é uma taxa baixa, ó, CDI mais 3%. Uma taxa que eu considero no início do middle risk. Fora esse ativo aqui, que é papel, é uma CRA. Ele tem mais essa CRA aqui, da Ruiz Coffs, da Leitíssimo, e tem mais 2 FDIC Fiagro, que é esse Big Trade Sênior e esse Big Trade Mezanino. E ele tem mais umas compromissadas aqui. Aqui seria legal ele colocar o total do valor que ele tem investido em papel. É cerca de 450 milhões aqui, pessoal, investido nisso aqui. Você vê que no CRA desse Ruiz Coffs é mais 50 milhões, Leitíssimo mais 40 milhões, e tem esses valores bem mais baixos, ó. O FDIC aqui é 10 milhões, outro 10 milhões, e essas compromissadas apenas 7 milhões. E ele tem mais esses 2 imóveis, Imóvel Rural Sorriso, e eles já tinham Primavera. Esses aqui são todos em taxa CDI, e esses aqui IPCA.
IPCA+, 8,13. Esses dois aqui são bem high gradezão. Aqui esse CDI mais 7,5 é uma taxa bem alta, bem high yield. Essa aqui do leitíssimo também é high yield, mas não é um high yield alto, que eu considero que apenas a partir de 4,5 que já seria high yield. E esse aqui é no limite, né, entre o middle risk e o high yield. Então a maioria mesmo da carteira tá nesse CDI mais 3, que é middle risk, acaba deixando a carteira puxada pro middle risk. E esses dois imóveis, você vê que é um dos poucos fiagros que eu saiba, é o único que eu conheço que tem imóvel, mas é um percentual muito pequeno da carteira. Cerca de 50 milhões, 10% da carteira do fundo todo é imóvel, é tijolo. O resto é tudo papel. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, ative o sininho, deixa aquele comentário pra gente bater a meta de 500 views. Não tenha preguiça de deixar o seu like para ajudar a gente a bater essa meta e conseguir trazer novamente uma leitura do relatório do Snag 11 para você no finalzinho do mês de julho ou iniciozinho do mês de agosto. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!